Eu quero começar esse vídeo com um pequeno recadinho para deixar bem claro qual é o meu objetivo com ele. Existe um sentimento constante de frustração meio angustiante que acompanha toda a temporada de Ordem Paranormal, e que talvez esteja ainda mais forte nessa temporada. Justamente por isso, eu me questionei bastante se era respeitoso falar sobre esse assunto, especialmente agora. E o que me motivou a seguir com a ideia desse vídeo foi porque em algum momento esse sentimento atrapalhava a minha experiência com Ordem. Principalmente porque eu não tinha um motivo pra ele só estava ali e é isso. Então, quando eu entendi a origem do que me incomodava, eu só comecei a amar ainda mais Ordem Paranormal e RPG no geral. Mas é isso, eu só queria deixar claro que o meu ponto não é falar sobre algo negativo de Ordem Paranormal. Eu só quero falar sobre esse sentimento em específico que é real, que faz parte até hoje da minha trajetória aí com Ordem. Só que eu sinto que se a gente ignora esse assunto e não fala, ele fica quase rondando a comunidade, feito um espírito obsessor, que todo mundo fica meio chateado com não sei o quê. Então eu acho que abrir essa conversa pode ser legal. Então eu vou partir da minha perspectiva e se eu estiver viajando, faz parte. Então é isso. Espero que vocês gostem. Ironicamente, eu gosto muito de comparar o sentimento de assistir RPG com o de ver um jogo de futebol. Mesmo que na prática não tenha nenhuma semelhança de fato, eu sinto que ambos têm o poder de causar o mesmo sentimento de euforia que só quem se permite imergir nesse universo de fato é capaz de entender. De tal forma que eu tenho até medo de parecer um pouquinho dramático nesse vídeo, porque, de fato, se você quer ser a pessoa que leva as coisas pro literal, futebol vai ser só um bando de adulto atrás de uma bola tentando fazer um gol. O RPG vai ser só, adulto jogando dadinho fingindo ser personagens. Você entende que tudo que a gente coloca nesse nível fica meio bobo? Mas o que eu sinto quando tá rolando uma nova temporada de Ordem é algo meio absurdo, é como se todos os meus sentimentos estivessem meio à flor da pele e compartilhados em sintonia com toda uma comunidade. Ordem Paranormal consegue me afetar de uma forma que nenhuma outra mídia existente conseguiu até hoje. E isso tanto pra coisas boas quanto pra ruins também. É como se eu terminasse todo episódio amando ainda mais aquele universo como um todo, mas quase sempre com um gostinho meio agridoce, principalmente quando se trata dos personagens e da relação que eles têm uns com os outros. E a princípio eu julgo que a razão pra isso é simples. RPG não é uma história linear. Quando a gente consome um filme ou uma série, existe uma confiança implícita nossa ao roteiro, porque a gente está assistindo uma história fechada, onde cada acontecimento já tem o seu propósito e finalidade pré-determinado. Então, existe plano, existe estrutura, existe controle. Só que no RPG não, é o puro e lindo caos. O que, obviamente, não deixa de ser uma narrativa com lógica e estrutura. Existe um mestre, existe roteiristas que conduzem essa história. E mesmo naqueles momentos, que com certeza deve acontecer mais vezes do que a gente percebe, em que eles perdem o controle pra onde aquela narrativa, pra onde aquele episódio tá indo, mesmo nesses momentos, eles sabem se adaptar e improvisar muito bem, de tal forma que eu sinto que eles conseguem nos levar de volta a essa zona de conforto, em que mesmo não sendo uma história roteirizada, aquela equipe provavelmente sabe o que tá fazendo e já tem a direção pra onde aquela narrativa tá se encaminhando. Então traz esse confortinho, sabe, de história roteirizada. Só que quando se trata dos personagens em si, a lógica é completamente diferente. Porque personagens de RPG não existem pra cumprir um arco narrativo fechadinho com início, meio e fim. Eles existem pra reagir ao que tá acontecendo com eles naquele universo. Então, suas decisões e sentimentos são impossíveis de serem guiados de forma linear pra um final perfeito. Eles só conseguem agir usando como base o que tá acontecendo naquele momento e o que faz sentido ser feito naquele contexto em específico. Os personagens nunca vão ter o luxo de saber quem eles vão acabar se tornando no próximo episódio, e muito menos como vai ser o seu fim de arco de personagem. E pra mim, é justamente nisso que mora a raiz da nossa frustração. Nosso cérebro é completamente mimado por narrativas fechadinhas, roteirizadas e principalmente por personagens que seguem linhas claras e previsíveis de desenvolvimento. O que, sejamos honestos, não é muito nossa culpa. A gente cresceu consumindo sempre a mesma fórmula de conteúdo. Então é quase inevitável não aplicar a mesma lógica de sempre quando assistimos uma história em RPG. Quando a gente assiste uma série ou um filme, existe muita expectativa da nossa parte, inclusive muito mais do que a gente percebe conscientemente. É porque tem certas escolhas narrativas que são tão óbvias que eu sinto que
esse sentimento de expectativa nem consegue crescer antes de ser saciado, sabe? Porque vai acontecer. Então, principalmente nessa questão de relações entre personagens, essas micro-relações. Então, por exemplo, se personagens criam uma relação de amizade, se espera que ela seja cada vez mais aprofundada. Se dois personagens começam a flertar, a gente espera que em algum momento eles fiquem juntos no final. Se um personagem tem um trauma ou um mistério no seu passado, a gente espera que em algum momento isso venha à tona e seja desenvolvido. É quase automático que a nossa imaginação anseie por essa mesma linha clássica de evolução narrativa. Só que no RPG, isso simplesmente é impossível de funcionar da mesma forma. Muito pelo contrário, na verdade. Nada é tão fixo ou concreto. Relações que você gostava muito podem só se distanciar de um episódio pro outro. Às vezes, dois personagens que funcionavam muito bem em uma dinâmica em específico podem mudar por algum motivo e perderem essa química que funcionava para a relação deles. E isso tudo sem um motivo em específico, sem uma cena dramática, só a história acontecendo naturalmente. Então, às vezes, vai acontecer de fato de um personagem ir de arrasta no seu ápice, sem a gente saber de quase nada do seu passado e sem a narrativa te preparar pra isso, porque a narrativa não precisa justificar a morte desse personagem. E esse fato continua infinitamente. Às vezes, arcos que pareciam promissores não vão pra frente. Às vezes, cenas e diálogos que poderiam aprofundar muito os personagens não acontecem de forma satisfatória, seja porque estava acontecendo muita coisa na cena e eles não conseguiram reagir direito, seja porque alguém interrompeu ou porque o clima da cena mudou e aí depois não faz mais sentido voltar pra esse assunto, porque é isso, acontece. Enfim, o ponto que eu quero chegar com tudo isso é que em RPG a gente cria naturalmente um ciclo enorme de expectativa em cima dos personagens. E quando essas expectativas são quebradas, e elas vão ser quebradas eventualmente, é impossível fugir daquele sentimento de banho de água fria e de frustração mesmo. Só que ao mesmo tempo, a euforia de quando as coisas dão certo não tem comparação com esse sentimento negativo, porque tudo poderia ter acontecido de um jeito completamente diferente, mas aconteceu assim. Os personagens poderiam morrer a qualquer momento, tudo podia dar errado, mas foi desse jeitinho que a história se construiu. E isso dá um peso absurdo pra qualquer acontecimento que rola no RPG. Agora eu queria dar um exemplo muito rapidinho disso, então alerta de spoiler da temporada principal de Ordem Paranormal. Temos um bom exemplo disso em relação ao César com o Chris, essa relação de pai e filho lá de Segredo na Floresta. Em que uma das características do Chris era justamente ter uma das partes do rosto queimado. O que era isso, uma característica, ficou ali em Segredo na Floresta, pronto. Só que aí, muito tempo depois, em Desconjuração, acabou que aconteceu a mesma coisa com o César, ele queimar a parte do corpo. Só que nada disso foi planejado, não foi pensado pra ser um paralelo simbólico entre os personagens, foi só algo que aconteceu por coincidência, só porque o Calango tirou um valor muito baixo no dado e deu nisso, pronto. Porém, esse acontecimento foi muito emocionante de assistir, serviu como um puta gancho de desenvolvimento pro personagem. E pra mim é exatamente nisso que mora a magia do RPG, porque se isso tivesse sido planejado, escrito num roteiro, talvez não tivesse nem de perto o mesmo impacto pra mim. Mas o fato de ter sido uma completa coincidência que poderia facilmente ser evitado se o Calango tivesse dado um bom valor naquele dado, tudo isso traz um impacto muito mais forte, porque no RPG, os simbolismos, as mensagens e até as relações entre os personagens, tudo isso não é imposto pela narrativa, só acontece organicamente. Eu acho legal levar tudo isso até pro lado mais metalinguístico de Ordem Paranormal, que é o puro fato de que os protagonistas dessa história são marcados. Então eles não são obrigados a cumprir nenhuma linha narrativa imposta por aquele universo. Eles não são acorrentados a servir o que a história precisa dele. Eles só são aquelas personalidades reagindo aos acontecimentos daquele mundo. Então eles escolhem, eles erram, eles acertam, e é só a partir dessas ações que a história caminha para alguma direção em específico. E o mais divertido é que os jogadores não precisam emular os seus sentimentos como se estivessem num filme. A gente não vai assistir Ordem Paranormal querendo uma atuação cinematográfica. Na verdade, eu acredito, obviamente, se o objetivo é transformar um RPG em conteúdo, pra mim, existe apenas um único pré-requisito pra escolher os jogadores daquela história, que é que eles precisam acreditar naquele momento que eles são seus personagens. Mas agora, como exatamente eles vão fazer isso, não existe um jeito certo. Cada player vai chegar nesse lugar de imersão de uma forma diferente. Então, vai sim existir jogadores que são mais performáticos. Só que isso, pra mim, é quase uma cerejinha do bolo, sabe? Não é algo que é necessário de fato. Porque o que realmente importa, no final das contas, é eles conseguirem entrar nesses personagens, é eles conseguirem agir como eles agiriam, falar o que eles falariam,
entender o que eles fariam em determinados contextos, porque é a partir desse momento em que eles chegam nesse ponto que o público vai junto automaticamente. Quanto mais imersos eles são em personagens, mais imersos o público fica também. Como eu disse no início do vídeo, Ordem Paranormal é a mídia que mais me afeta. É com certeza o conteúdo que mais me faz chorar, rir, torcer pelos personagens, e isso pode soar meio estranho pra quem é fora dessa bolha, porque à primeira vista, RPG é o conteúdo menos imersivo que se é possível existir. Mas a questão é que quando você passa a acreditar na veracidade daqueles personagens, somado ainda com tudo que eu já falei aqui, de ser uma história improvisada, disso deixar nossos sentimentos à flor da pele, tudo isso resulta em uma experiência muito única. Porque esses personagens, eles são muito humanos, eles têm muita alma, então eles não estão ali atuando emoções, eles de fato estão sentindo tudo aquilo naquele momento. E é justamente essa sinceridade que torna tudo tão intenso, porque mesmo que não tenha o impacto técnico e cinematográfico de um filme, ainda assim existe muita verdade naquela emoção, o que compensa qualquer lacuna que poderia existir nesse conteúdo. Agora, voltando para o sentimento central desse vídeo, meu objetivo de falar sobre esse tema não é para reprimir o sentimento negativo, muito pelo contrário, porque, de certa forma, eu acredito que é bem difícil a gente conseguir fugir desse padrão narrativo já imposto por outras mídias. Então, meu objetivo aqui é só, antes de mais nada, validar esse sentimento e justificar caso você o sinta, porque tá tudo bem, eu acho que até faz parte da própria mecânica de RPG, tipo, precisa desse sentimento negativo para o positivo existir e se sobressair sobre o resto, sabe? Eu acho que é importante isso. Agora, o que realmente tem que se prestar atenção é como você reage a esses sentimentos em comunidade. Me deu vontade de falar desse tema em específico justamente agora, porque, ironicamente, na nossa atual temporada de Sangue, esse sentimento de frustração nunca esteve tão vivo e aparente. Porque, pelo menos em temporadas anteriores, a gente era apresentado a personagens concretos, com passado e personalidades sólidas, que aí sim só iam se alterando conforme a narrativa do episódio pedia. Mas em Hexatomb, que nos é apresentado desde o início, são basicamente telas em branco, e a cada novo episódio é um mistério do que a gente pode esperar de diferente desses personagens. É uma completa areia movediça. E é o que, por consequência, a relação entre eles está muito instável até agora, porque eles são personagens muito instáveis. As personalidades deles são muito maleáveis e contraditórias, e isso por motivos que você, como telespectador, não consegue acompanhar sempre ou entender de cara, porque tá diretamente ligado com essa dinâmica deles recuperando memória. Algo que até então era muito feito fora das câmeras, né? Eu achei muito legal que no último episódio a gente teve o raio-x do episódio, né? Então a gente conseguiu ter mais acesso a exatamente o que eles receberam de memória. Então eu achei isso muito importante pra gente ter uma conexão maior com os personagens. Só que ainda assim, é uma dinâmica completamente diferente. E agora aqui, pra ser justa, eu sei que eu tô falando muito do óbvio, porque com certeza todas as questões foram previstas e colocadas na balança quando estavam planejando a dinâmica dessa temporada. E mesmo assim, optaram por manter a mecânica de troca de corpo, porque de fato o saldo tá sendo muito, muito mais positivo do que negativo. Particularmente, Hexatomb tá quase se encaminhando pra ser uma das minhas temporadas favoritas, porque é muito legal ver esse dilema dos personagens. Eles são muito profundos, é tipo algo tão renovador, tão refrescante, que é muito divertido. Porém, vocês conseguem entender o quanto essa nova mecânica e o impacto dela é uma novidade que a gente, pensando como uma comunidade, demora pra processar? Eu admito que eu fico meio chateada quando falam tão mal do fandom, porque o que dá pra concluir desse vídeo é que definitivamente Ordem Paranormal é um conteúdo muito único que transmite seus sentimentos de uma forma muito única, o que, por consequência, sua comunidade também precisa aprender e se adaptar de um jeito muito próprio. E isso se faz necessário por diversos motivos, mas eu acredito que, com certeza, um dos principais deles é o fato de que a linha que diferencia o personagem pro player é muito tênue e sensível. Então, é muito difícil, por exemplo, eu vim aqui pro canal fazer um vídeo criticando os personagens de Ordem Paranormal com a mesma intensidade ou frieza que eu faria ao criticar qualquer personagem de filme ou série. Não é algo que eu me sinto obrigada a fazer, mas por uma questão, tipo, de empatia mesmo, assim, de entender que são obras muito diferentes, que pedem medidas e jeitos de falar muito diferentes. E esse é um exemplo mais óbvio, mas com ele eu quero dizer que Ordem Paranormal é um conteúdo que requer muita adaptação e compreensão de quem assiste. Algo que toda uma comunidade não tem a capacidade de desenvolver do dia pra noite, ainda mais considerando o público absurdo que tá se tornando Ordem Paranormal, que a cada nova temporada quebra novas bolhas, quebra recordes, fica mais absurdo. Com isso, eu quero dizer que eu tento ser um pouquinho gentil com o fandom, porque eu entendo
que essas dinâmicas pedem um pouquinho de paciência, porque eu acredito que talvez uma das maiores intriguinhas que teve na comunidade durante essa temporada foi por causa dessas quebras de expectativas constantes, sabe? Então é algo que precisa se acostumar um pouco, sabe? Dito tudo isso, eu queria finalizar deixando claro o quanto eu me solidarizo pela equipe de Ordem Paranormal e também pelos jogadores, porque eles que são os mais afetados no final das contas. E eles que são as prioridades pra gente lutar tanto pra essa comunidade ser saudável, porque imagino que nenhuma comunidade quer ser tóxica, né? Só que tem esse cuidado a mais em Ordem Paranormal, porque a gente sabe que realmente eles podem ver o que a gente faz, sabe? E isso que é muito legal, isso que dá um incentivo absurdo pra gente fazer as coisas, porque saber que tem esse contato tão direto, saber que tem literalmente gente que era do fandom e foi pra equipe e tá ali trabalhando junto, é algo muito, muito, muito bom. Que realmente dá essa energia a mais pra fazer as coisas. Só que, ao mesmo tempo, traz esse cuidado para a comunidade, sabe? Essa especificidade. Enfim, falei demais, então eu quero finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigada mesmo, de coração, para quem me ouviu falar até aqui. Eu espero que eu tenha conseguido me expressar de uma forma que fizesse sentido. Muito obrigada, espero ver você numa próxima e até mais. Tchau, tchau!